Fala nação, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, reagir para esse vídeo do Flamengo e a sua trajetória da Libertadores da América. Desde a primeira Libertadores da América em 1981 até o último campeonato que o Flamengo ganhou em 2022, o tricampeonato do Flamengo. O crédito desse vídeo está aqui na descrição, vocês podem clicar aí no link, dar um pulo lá também, se inscrever nesse canal. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá então. O Flamengo conquistou a Libertadores pela terceira vez na história e vive o seu auge, mas nem sempre foi assim. O rubro-negro disputa esse torneio desde 1981 e de lá pra cá já viveu muita coisa, como eliminações precoces, conquistas, viradas e... Só outra coisa, eu não vi esse vídeo ainda, tá? Para falar que eu não vi, acho que eu vi 40 segundos só do vídeo e parei para ver com vocês, tá? E muito mais. Então nesse vídeo a gente vai ver a história completa do Flamengo na Copa Libertadores da América, desde a primeira participação até hoje. Bora! Aí se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar aqui o canal. Já dei o like, já inscrevi. Pra falar da história do Flamengo na Liberta, a gente tem que ir lá atrás. E cara, o Flamengo é muito mais antigo que a Libertadores. Pra tu ver, o torneio só começou no ano de 1960. Olha só isso. Libertadores começou em 1960. Para ser campeão mundial tem que ter Libertadores. Vocês sabem disso, né? Se o Libertadores começou em 1960, como é que o Palmeiras foi campeão em 1951, se nem existia Libertadores? Só parar aí, ó, pensar, né? Fluminense também fala que é campeão mundial. Dá um tempinho, né? Só que diferente de hoje, no começo eram pouquíssimos times que disputavam. De 60 até 66, só ia o campeão nacional de cada país, e de 66 pra frente começou a abrir mais, indo 2 times de cada país. Mas o Flamengo tinha muita dificuldade de conquistar o Brasileirão e se classificar pra Liberta. Tava muito difícil. Até que no ano de 1980, com Zico, Júnior, Nunes, etc., conseguiram finalmente conquistar o Campeonato Brasileiro, derrotando o Atlético Mineiro na final e se classificaram pra sua primeira Libertadores da história. Sim, a edição de 81 era a primeira que o Flamengo ia participar. Nunca tinha aparecido no cenário continental antes. E o formato daquela época era diferente do de hoje. Como tinham 2 times de cada país, do Brasil foi Flamengo e Atlético, a Conmebol fazia 5 grupos e colocava 2 duplas de país em cada um. Então no grupo do Flamengo tinha o Atlético e 2 times do Paraguai, o Cerro Porteño e o Olímpia. Aí desse, só o primeiro se classificava. E mano, aquele Atlético era muito bom. Os caras contavam com Toninho Cerezo, Reinaldo e muitos outros craques. Então começou a fase de grupos e depois de 6 jogos, o Flamengo e o Atlético terminaram simplesmente empatados em pontos. E naquela hora não tinha desempate por saldo de gols. Então essas duas equipes gigantes iam ter que fazer uma partida de desempate. E aí que começa um dos jogos mais polêmicos da história. Mano, como o Fla e o Atlético eram muito bons, quem passasse ali provavelmente ganharia a Liberta. Então os 2 times foram pro Serra Dourada em Goiânia fazer essa partida que ficaria pra história. Mas mesmo com 2 times incríveis, a figura do jogo acabou não sendo nem Zico e nem Reinaldo, e sim o árbitro José Roberto Wright. Sim, se liga, o jogo já começou com os 2 times fazendo muita falta, até que aos 32 do primeiro tempo, o Reinaldo dá uma falta por trás em Zico e o Wright mostra o cartão vermelho. Explicando uma outra coisa, tá? Tanto de um lado do Flamengo quanto do outro lado do Atlético Mineiro falaram a mesma história. O pau tava quebrando, o Wright pegou e chamou os 2 capitães e falou, ó, se continuar com isso, eu vou botar pra fora. Ele acabou de falar isso e apitou. Primeira falta foi essa. Ah, bicho, ele acabou de falar, meu irmão, vou expulsar se continuar o quebra-pau. Primeiro foi lá e expulsou. E aí começou a degringolar, um atrás do outro, sendo expulso, tá? O pessoal fala que foi armado. Para de choradeira também, né? Reinaldo expulso. Aí, né, teve muita discussão. Mas o jogo recomeçou e 2 minutos depois, outro jogador do Galo chamado Éder deu um esbarrão de propósito no árbitro, tomou o segundo amarelo e foi expulso também. Aí sim que começou uma confusão generalizada. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado, partindo pra cima do José Roberto Wright. Na marca dos 34 minutos e 30. É lamentável, mas é muito lamentável. Aí no meio da discussão toda, o árbitro expulsou mais 2 jogadores. Sim, olha que loucura. Bom, o Palinha no bolo ali foi expulso também. E Chicão, o time sai ou não sai de campo? O jogador expulsou ainda porque
eu falei pra ele, vamos ver se ele ia compensar tirando um jogador do Flamengo e me expulso também. O Chicão está expulso de campo. Chicão expulso de campo. Agora o Atlético tava com tão poucos jogadores em campo que se perdesse mais um, pelas regras do jogo, não podia continuar. Até que depois de um tempão, conseguiram fazer a partida recomeçar, o goleiro do Galo se lesionou, entre aspas, começou outra confusãozinha aí. E os caras da marca não querem entrar em campo. Basta um jogador sair de campo que ele não pode continuar. Olha lá, expulsou. Agora expulsou. Acabou. O goleiro levantou rapidinho O lá. jogo acabou com 5 expulsões do Atlético e o Flamengo se classificou por WO. Sim, que loucura, velho. Até hoje, esse jogo é polêmico demais. Muita gente acusa o árbitro de várias coisas. Mas o fato é que o Flamengo passou para as semifinais. E para essa fase seguinte, eles pegavam o vencedor de cada grupo mais o atual campeão da Liberta para fazer 2 grupos. Quem terminasse em primeiro de cada ia pra final. Aí, cara, pro Flamengo foi facinho. Ganharam todos os jogos, terminaram em primeiro e foram pra decisão. Na primeira Liberta que disputaram, já chegaram na final. E essa final foi contra sabe quem? O Cobreloa, do Chile. Sim, e o Cobreloa tinha passado pelo Nacional e Peñarol. Então não era fácil. Ia ser uma final de ida e volta e se empatasse, era feita uma terceira partida. Aí no primeiro jogo no Maraca, o Flamengo foi com tudo e com 2 gols de Zico derrotaram o Cobreloa por 2-1. O primeiro passo foi dado. Mas aí na volta em Santiago, o Cobreloa derrotou o Flamengo por 1-0. Sim, agora iam ter que fazer um terceiro jogo de E o desempate. pau quebrando. Então no dia 23 de novembro de 81, em campo neutro no Uruguai, os 2 times foram para essa partida que era praticamente final de jogo único. Aí mais uma vez o Zico brilhou. Com um gol no primeiro tempo e outro no segundo, o Flamengo derrotava os chilenos por 2-0 para conquistar a Libertadores pela primeira vez na história. Um título gigante. E aí um mês depois, os caras ainda derrotaram o Liverpool por 3-0 para conquistar o Mundial de Clubes. Que ano pro Fla? Subiram pro topo do mundo. Então, né? Todo mundo achava que podia vir várias taças em sequência. E na época era mais fácil ainda um time conquistar 2 seguidas. Porque quando se era o campeão, na edição seguinte, tu começava naqueles grupos finais. Sim, ia direto pras semis. Então na Libertadores de 82, esse mesmo timaço do Flamengo caiu com Peñarol e River Plate. Um grupo muito difícil. E mesmo que o Fla fosse bom, o Peñarol se saiu melhor e derrotou eles em 2 jogos. Então os cariocas foram eliminados ali mesmo. Mesmo assim, o time do Flamengo ainda era muito bom. Então naquele mesmo ano, os caras conquistaram mais um Brasileirão, garantindo vaga na Libertadores de 83, sua terceira participação seguida. Só que não deu muito certo não. Logo na primeira fase, onde tem aqueles 2 representantes de cada país, o Flamengo decepcionou. Dos 6 jogos só ganhou 2 e não terminou como líder do grupo. Então acabou eliminado. Quem passou foi o Grêmio, que no final ainda conquistou a taça. Mas cara, o Flamengo ainda era uma máquina e assim como fizeram no ano anterior, mesmo eliminados da Liberta, no Brasileirão voaram e conseguiram conquistar mais uma taça. Sim, garantindo vaga pra mais uma Liberta. De fato, era um auge gigante. Então agora eles estavam decididos a não cometer os mesmos erros. E já sem o Zico na equipe, que tinha ido pra Itália, o Flamengo foi pra Liberta de 84 com tudo e na fase de grupos conseguiram terminar em primeiro, finalmente. Então se classificaram pra fase final e agora pra chegar na decisão iam ter que terminar em primeiro num grupo com o time da Venezuela e o Grêmio. Sim, mais uma vez o Grêmio tava ali. Se classificou por ser o atual campeão, tá ligado? Aí, cara, foi uma disputa muito acirrada entre os 2 do Brasil. Um time derrotou o outro e ficaram empatados em pontos. Então tentaram fazer um jogo de desempate que acabou empatado também. E como o Grêmio tava com saldo melhor, acabou passando pra final. O Flamengo foi eliminado. Que pedra no Saldo sapato de que era o gols, Grêmio, hein? né? Tá louco. Mas tudo bem. Os cariocas estavam ali na Liberta todo ano. Então depois da eliminação, tinham esperança de tentar de novo no ano seguinte. Só que não foi bem isso que aconteceu. Nos anos 80, o Fla não conseguiu levar mais nenhum título de Brasileirão e não se classificou mais pra Liberta. Sumiu do Bugica. torneio, tá ligado? Até que em 1990, conquistou a recém-criada Copa do Brasil e finalmente voltou pro cenário continental. E nessa época, o formato da Libertadores já era bem mais parecido com o de hoje, com fase de grupos, depois oitavas, quartas e etc. Aí nesse início dos anos 90, o Flamengo conseguiu se classificar pra Liberta 2 vezes. Eles disputaram a edição de 91 depois de conquistar a Copa do Brasil e a de 93 quando ganharam o Brasileirão. Sim, voltaram a conquistar o Brasil. Então os caras tinham tudo pra ganhar mais uma Liberta. Só que bateram na trave. Em 91 chegaram com tudo e até
golearam o time da Venezuela nas oitavas, mas quando chegaram nas quartas, foram eliminados pelo Boca. Aí algum tempo depois, foi a mesma coisa. Destruíram o time da Venezuela, mas nas quartas foram eliminados, dessa vez pro São Paulo. Não deu pro Fla. Aí depois disso, mesmo com craques gigantes passando por lá, o Flamengo penou no cenário nacional e não levou mais nenhuma taça. Então não conseguiram mais classificar pro Continental. Ficaram vários anos fora da Liberta mais uma vez. Até que no ano de 2001, eles conseguiram ganhar um torneio extinto chamado Copa dos Campeões e o Flamengo finalmente se classificou para Libertadores. Depois de 8 anos, voltavam pro Continental. Mas no fim era melhor nem ter ido, porque nessa Liberta de 2002 sofreram um vexame. Com jogadores como Júlio César no gol, atacante Roma, Petkovic, etc. foram simplesmente eliminados na fase de grupos. Acredite, os caras só ganharam um jogo de 6 e terminaram em último lugar. Pois é, cara, depois de anos sem disputar a Liberta, os caras cometem essa vergonha. A pior campanha do Flamengo até então. Mas se na fase de grupos de 2002 não se deram bem, na próxima Liberta que os caras foram, não cometeram os mesmos erros. Depois daquele ano, eles só voltaram pro Continental em 2007 com a conquista da Copa do Brasil. Aí conseguiram pela primeira vez desde os anos 80 disputar 2 edições seguidas, em 2007 e 2008. E nesses 2 anos, o time do Flamengo era muito parecido. Contavam com Léo Moura, Renato Augusto, sim, atacante Souza e etc. Aí finalmente Souza conseguiram Caveirão. passar da fase de grupos. E cara, essas campanhas do Fla na primeira fase iludiram muito o flamenguista, hein? Em 2007 eles passaram em primeiro invictos, ganhando 5 jogos. Em 2008 também passaram como líderes. Só que aquele negócio, a alegria não durou muito. Em 2007, depois de destruir na primeira fase, logo nas oitavas tomaram uma sapatada do Defensor Sporting, não conseguiram reverter, e no ano seguinte foi pior ainda. Em 2008 chegaram nas oitavas e encararam o Clube América do México. Todo mundo sabia que seria um confronto difícil, mas quando foram pra ida no Estádio Azteca, o Flamengo meteu 4-2 na casa dos caras. Sim, quase que se garantindo nas quartas. Só que na volta, em pleno Maracanã, o América cresceu e acabou com o Flamengo metendo 3-0. Sim, tomaram 3 gols em pleno Maraca e foram eliminados. Que vexame. Podia perder de 2-0 e tomou 3. Foi um baque. Mas tudo bem, o tempo passou e no ano seguinte desse fracasso veio um sucesso. Em 2009, o Flamengo quebrou o jejum e pela primeira vez desde os anos 90, eles conquistaram o Brasileirão. O Flamengo voltava pro topo do cenário nacional e agora iam pra Libertadores de 2010 como atuais campeões brasileiros. Estavam com moral. E aí, cara, o Flamengo com Adriano, Kleberson, Juan, Davi Braz e etc. foi com tudo e na primeira fase teve dificuldade, mas conseguiu passar pras oitavas e valendo vaga pras quartas, tiveram um baita confronto. Foi Flamengo de Adriano contra o Corinthians de Ronaldo e Roberto Carlos. Sim, olha os jogadores que tinham de cada lado. Os dois times podiam passar. Tava muito equilibrado. Mas depois de 2 jogos, quem se deu melhor foi o Flamengo, que passou por gols fora. Sim, então finalmente, depois de anos, os caras chegavam nas quartas de final. Já era o mais longe que iam desde os anos 90. E agora, valendo vaga para as semis, o Flamengo ia encarar a Universidade de Chile. Tinham chance de passar. Só que no Maraca, na ida, eles vacilaram, tomando 3-2 e mesmo empatando o agregado na volta, o Flamengo foi eliminado pelos gols fora. Por pouco, os caras não chegaram mais longe ainda. Mas é aquele negócio, o Fla foi ganhando experiência e a expectativa era só crescer. Então, quando chegou o ano de 2012, voltaram para Libertadores e queriam muito levantar a taça. E naquele ano, o Fla tinha um diferencial. Contava com apenas um dos maiores jogadores da história, Ronaldinho. Sim, só que o negócio era mais embaixo. O Flamengo caiu num grupo com Lanús, Emelec e Olímpia e só conseguiu ganhar 2 jogos. Pois é, então somou só 8 pontos e acabou eliminado na primeira fase. Sim, os caras voltaram a cair na primeira fase. Regrediram, tá ligado? Tipo, agora se nem com o Ronaldinho conseguiram, o que seriam dos anos que viriam mais pra frente. E depois do Ronaldinho sair do Fla, com um time modesto, conseguiram um feito gigante de conquistar a Copa do Brasil de 2013, se classificando pra Liberta de 2014. Só que ao invés de apagar o vexame anterior, naquele ano foram piores ainda. Mesmo com o Elano entrando no time, o Flamengo caiu com Bolívar, Emelec e León do México e conseguiu perder metade dos jogos. Eles foram derrotados pro León do México logo no primeiro jogo e na última rodada, em pleno Maracanã, tomaram 3-2 do mesmo León pra confirmar a eliminação na primeira fase. Pois é, e como se não bastasse cair na primeira fase 2 vezes seguidas, quando o Flamengo foi pro Continental de novo, em 2017, a torcida sofreu mais uma vez. Cara, em 2017, o Flamengo já tinha jogadores que iam entrar pra história do clube mais pra frente, como o William Arão e o Diego, além do Lucas Paquetá, Paulo Guerreiro e etc. Não era um time fraco, só que naquela Libertadores, se os caras goleavam de um lado, como fizeram contra o São Lourenço, do outro perdiam para adversários mais fracos. Aí quando já somavam 2 derrotas naquela fase de grupos, na última rodada acabaram perdendo pro São Lourenço de virada pra caírem fora da Liberta
certa mais uma vez. Cara, o Flamengo chegava na sua terceira queda seguida na fase de grupos. O negócio estava complicado demais, mas os caras não iam desistir. Então quando conseguiram se classificar de novo para a Liberta na temporada seguinte, tinha o objetivo de passar da primeira fase. Aí o Flamengo foi só melhorando o seu elenco. Em 2018 já contavam com Diego Alves, Paquetá, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e etc. Podiam surpreender. Então num grupo baita forte com até o River Plate, o Flamengo conseguiu passar invicto e somou 10 pontos para chegar nas oitavas. Finalmente, mano, alcançaram o mata-mata. Será que agora podiam sonhar em avançar mais ainda? Não, pegaram o Cruzeiro e perderam. Mas olha só, já estavam evoluindo. Pelo menos chegou no mata-mata. E naquele mesmo 2018, o Flamengo conseguiu fazer uma campanha muito boa no Brasileirão, terminando em segundo. Ou seja, se classificou para Libertadores de 2019. Mano, até ali o Flamengo tinha 14 participações na Liberta, conquistou só um título na primeira vez e nunca mais tinha chegado nem na decisão. Não tava fácil ganhar. Até que chegou 2019. E cara, eu podia fazer um vídeo inteiro só contando a trajetória do Flamengo nessa Liberta. Se vocês quiserem que eu faça, comentem embaixo. Mas resumindo, o Flamengo foi para 2019 com várias contratações novas de peso, como Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia. Aí começaram aquela temporada com o técnico Abel Braga, que conseguiu levar o clube pro mata-mata passando em primeiro. Aí logo depois o Abel saiu do clube e a partir das oitavas o Fly ia ter um novo técnico, Jorge Jesus. O Jorge Jesus assumiu no mês de 2019 e logo no seu primeiro jogo do mata-mata veio um baque. Encararam o Emelec fora de casa e tomaram 2-0. Sim, agora o negócio complicou. Recuperar um 2-0 era muito difícil. Só que no Maraca o Flamengo cresceu e conseguiu meter 2 gols no Emelec para levar a disputa pros pênaltis. Aí os equatorianos acabaram perdendo 2 cobranças e o Flamengo foi pras quartas. E aí a partir das quartas foi mais de boa. O Flamengo passou pelo Inter por 3-1, alcançaram sua primeira semifinal desde os anos 80, golearam o Grêmio e chegaram na final da Libertadores pela primeira vez desde a época do Zico. Histórico. E nessa decisão encararam um time muito difícil, o atual campeão River Plate. Foi uma final muito complicada que o Flamengo sofreu demais, porque logo aos 14 minutos de jogo o River abriu o placar e os argentinos foram ganhando até os 44 do segundo tempo, quando o Gabigol conseguiu empatar e logo na sequência virar. O Flamengo derrotava o River Plate e conquistava a Libertadores pela primeira vez desde 81. Mano, foi muito difícil conquistarem esse título. Que sufoco gigante. O Jorge Jesus acabava de se igualar. Agora, tipo assim, para agora e pensa, aonde você estava no momento do segundo gol do Gabigol contra o River Plate? Eu estava no terraço da casa do meu sogro, tava chovendo fino e eu tava vendo o jogo sozinho. Só sei que quase que eu pulei lá do terraço quando o Gabigol fez o segundo gol. E você, tu tava onde? Vamos ver aqui o resto do vídeo. Ao técnico Carpegiani e levar o Flamengo pro maior título continental, e o Gabigol se tornava o primeiro jogador do Fla depois do Zico a decidir numa final de Liberta. Histórico. Aí naquele mesmo ano, os caras ainda conquistaram o Brasileirão, fazendo a melhor campanha dos pontos corridos e foram pro Mundial de Clubes pegar o mesmo time que o Zico pegou, o Liverpool. Só que dessa vez não ganharam. O Flamengo tava voando e podia começar uma sequência de títulos que ninguém ia segurar. E até começar na Liberta de 2020 com o Jorge Jesus lá. Tava tudo indo certo. Só que aí veio a parada da pandemia, os jogos foram adiados lá pra setembro e nesse meio tempo o português saiu do clube. Pois é, aí pra assumir o lugar, a diretoria chamou um cara que tinha sido auxiliar do Guardiola, mas que a maioria das pessoas não conhecia. O Domenech Torrent. Ele veio com essa missão de substituir o Jorge Jesus. E na Liberta, mesmo tomando uma paulada de 5-0 do Del Valle, conseguiu passar da fase de grupos. Só que o Domenech não durou muito. Por conta de outros resultados ruins, além daquele 5-0, ele foi demitido e a partir das oitavas o Flamengo ia ter um novo técnico mais uma vez. E quem a diretoria do Fla escolheu foi um cara muito vitorioso no futebol que agora se aventurava como técnico, o Rogério Ceni. O Rogério chegou em 2020 mesmo e na Liberta ia fazer sua estreia nas oitavas contra um clube argentino, o Racing. Mano, o Flamengo podia muito bem passar deles, mas quando foram pro jogo, acabaram empatando a ida. Tipo, melhor que no ano anterior, que tomaram 2-0, né? Então iam decidir a volta em casa e tinha tudo pra ir pras quartas. Mas quando chegaram no Maraca, o Racing e o Fla acabaram empatando de novo. E dessa vez, nos pênaltis, quem desperdiçou a cobrança foi o jogador do Flamengo. O Arão bateu pra defesa do goleiro. O atual campeão da Libertadores era eliminado nas oitavas de final. Sim, mais uma vez que o Flamengo caía nas oitavas. Só que mesmo caindo nas oitavas, eles conseguiram somar pontos suficientes no Brasileirão pra conquistar mais um título brasileiro. Então, mais uma vez o Flamengo ia pra Libertadores como campeão do Brasil e no comando do Rogério Ceni fizeram o que já tinha se tornado comum. Passaram da fase de grupos.
eram dos favoritos para levar a taça. Mas aí, antes de começar o mata-mata, o Rogério Ceni foi demitido por conta de coisas que aconteceram dentro e fora de campo. Então, mais uma vez, iam atrás de outro treinador, e quem a diretoria escolheu foi o Renato Gaúcho. O Renato ia... Para aí, pra mim, eu não sei quanto a vocês. Na minha opinião, eu acho que o Renato Gaúcho foi um ótimo técnico. Ficou marcado porque perdemos a Libertadores pro Palmeiras, mas não foi culpa dele. Foi uma infelicidade do Andrés Pereira. E eu gostaria de ver um dia o Renato Gaúcho, quem sabe, técnico do Flamengo mais uma vez. Vai ter uma porrada de gente me xingando. Ah, tu é maluco, não sei o quê. Eu gostei do Renato Gaúcho. Foi ali que o Flamengo pegou e ganhou aquele apelido de malvadão. Saía goleando todo mundo, jogando pra frente. Eu gostava do Renato Gaúcho. Se ele tivesse vencido aquela Libertadores lá contra o Palmeiras, todo mundo pensaria diferente. Eu gostaria do Renato Gaúcho, quem sabe aí no futuro, novamente no Flamengo. Assumir a partir das oitavas e, cara, fez uma campanha com números realmente assustadores na Libertadores. Nas oitavas, o Flamengo meteu 5-1 no Defensa e Justiça e continuou fazendo goleada. Nas quartas, meteu incríveis 9-2 no Olímpia e nas semis, 4-0 pra cima do Barcelona de Guayaquil. Olha que doideira. O Renato levava o Flamengo pra sua terceira final de Liberta na história com propriedade e tinha tudo pra levar mais uma taça. Só que aí, na decisão, acabaram encarando o Palmeiras de Abel Ferreira e tiveram outra final muito difícil. O Palmeiras abriu o placar, na segunda etapa o Gabigol empatou e na prorrogação, com uma falha do Andrés Pereira, os paulistas desempataram e o Flamengo acabou com seu primeiro vice. Pela primeira vez o Flamengo terminava com a medalha de prata e com isso o Renato saiu do clube. Ou seja, para 2022 iam contar com outro técnico. É trocar técnico, né? E se tinha dado certo com Jorge Jesus, para assumir o comando do time a diretoria escolheu um português, o Paulo Souza. Mano, o Paulo Souza chegou no Fla e foi com ele que o atual vice-campeão continental começou a Liberta de 2022. Aí caíram no grupo com Talheres, Universidade Católica, Sporting Cristal e fizeram sua melhor campanha na primeira fase dessas últimas edições. O Fla ganhou 5 jogos e empatou 1, 16 pontos. Iam pras oitavas com tudo. Mas aí adivinha o que aconteceu internamente no Fla? Sim, troca de treinador. O Paulo Souza, por resultados ruins no Brasileirão, foi mandado embora e pela 45ª vez, o Flamengo mudava de técnico no meio da Libertadores. E quem eles escolheram pra assumir o clube foi um cara que já tinha comandado o Fla no passado, Dorival Júnior. O Dorival era um baita técnico e fez sua estreia na Liberta contra o Tolima, da Colômbia. Aí o Flamengo, que tinha um elenco cada vez mais forte com Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Davi Luiz e etc., simplesmente acabou com o Tolima. Na ida foi 1-0 e na volta no Maraca, incríveis 7-1. Se liga. Sim, então foram pras quartas, eliminaram o Corinthians por 3-0 no agregado e nas semifinais não deram nem chance. Acabaram com o Vélez por 6-1. O Flamengo chegava na decisão da Libertadores pela 4ª vez na história. A terceira nos últimos 4 anos, fazendo chegar numa final parecer fácil. E o adversário em seu caminho era um que podia dar trabalho, o Atlético Paranaense, um time duro de derrotar. Então os dois foram pra final em Guayaquil, no Equador, e depois do jogador do Atlético ser expulso, antes de acabar a primeira etapa, o Gabigol se posicionou... Para. Aí vamos falar que foi roubalheira também, porque o cara foi expulso, o Flamengo foi ajudado. Fala agora. Porra, mesma coisa que aconteceu com aquele jogo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. O juiz chamou os dois capitães e falou: ó, a próxima falta eu vou começar a dar amarelo. Ele apitou, o cara meteu uma falta no Gabigol, tomou amarelo. Passou 5 minutos, ele deu um carrinho no Ayrton Lucas. Segundo amarelo, expulso. Então não tem que chorar, né? Não tem choradeira. Sobrou bem pra receber e dar um toque pra dentro do gol, abrindo o placar. 1-0. Aí ela foi pro intervalo e na segunda etapa, com 1 a menos, o Atlético não conseguiu reagir. Então depois de 5 minutos de acréscimo, o juiz apita o final de jogo e o Flamengo era o campeão da Libertadores. Pela terceira vez na história, o Fla levanta essa taça e entra na lista dos maiores campeões de Libertadores do Brasil. O Dorival Júnior se igualava a Jorge Jesus e Carpegiani em levar o Fla pra conquista do maior campeonato das Américas. E o Gabigol, mano, impressionante. Levou seu segundo título, marcando 4 gols em 3 finais. Imagina! Então o Flamengo, em 18 edições de Libertadores que disputou, foi eliminado nas quartas só 3 vezes, jogou aquelas fases finais da edição de 82 e 84 e alcançou 4 decisões para conquistar 3. O Flamengo, de fato, alcançou um patamar gigantesco em sua história e vive os seus maiores momentos de conquistas. Imagina, 3 finais em 4 anos. Isso não é qualquer coisa. E aí, curtiu esse vídeo? Então compartilhe...
É isso daí, pessoal. Então, o que vocês acharam? Não deixa de entrar lá na descrição do vídeo e clica ali no link para vocês conhecerem esse canal que só tem matéria e vídeo responsa falando sobre diversos clubes, tá? Clica lá e se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever também no nosso canal. O que vocês acharam do vídeo? Sofrido, né? O Flamengo podia ter sido campeão pelo menos umas 2 vezes aí da Libertadores e ter pelo menos 5 Libertadores aí. O Flamengo deu muito mole ao longo dessa estrada, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.